Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast Mais Patrimônio. Eu e o meu querido Job Show aqui novamente. Temos um convidado especial. Jobs, fala um pouquinho do nosso podcast Mais Patrimônio, o que ele significa para as Cara, pessoas. você lê pensamento, acredita? Tá vendo? Então vai, Lê cara. pensamento. Fale. Normalmente a gente vai direto pro convidado, mas hoje lembrando, inclusive, do nosso Instagram, né? Sei que você ia falar do Jobs Run, mas depois a gente fala disso aí. Pessoal, o Instagram tá ficando sensacional. Inicialmente a gente não tava dando muito foco nisso, né? O podcast ele é mais para trazer informação para você. No YouTube ele fica mais fácil, porque a gente tem umas informações mais longas, com mais qualidade. Não é nem qualidade, com mais profundidade, né? No Instagram não dá para fazer tanto isso. Só que o nosso Instagram tá ficando muito top, graças à nossa querida Larissa ali, que tá à frente, né? Temos várias Larissas aqui, mas a nossa Larissa do podcast, né? Do Mais Instagram, Patrimônio. tá fazendo um trabalho fantástico. Então, se inscreve lá. Aliás, siga a gente lá. Vai estar aqui abaixo para você se seguir. Beleza? Agora vamos falar do convidado? Quer falar mais alguma coisa? Cara, não, só lembrando, o podcast Mais Patrimônio, ele é o podcast que ajuda você a crescer mentalmente através da sua saúde, para que você conquiste pontos materiais na sua vida que você tanto almeja. Porque a vida não é só sobre patrimônio, é família, é saúde, tem diversas coisas que ajudam você a performar melhor para que você consiga conquistar mais patrimônio. E sem mais delongas, por favor, fale o currículo desse nosso convidado especial. Convidado hoje é top de verdade, Luiz. Então, puxa. Olha só, ele é engenheiro de produção pela UFRN, carreira sólida na área comercial, várias multinacionais aí, Ambev, Bermols, tá até aprendendo a falar isso não, eu nem sei. BR Malls. Bermols, LA, Legrande, já morou em mais de 7 cidades, ou seja, o cara tem cultura, né? Conhece vários lugares. Seria ele um cigano? Cigano? Exato. Especialista em vendas, liderança e negociação com grandes contas. Cara, isso aqui eu sou fã dessa área aqui. Iniciou no mercado de seguros pela MetLife. Hoje é fundador de sua própria corretora, que ele vai falar um pouco aqui, com foco em proteção financeira e seguro de vida. Atua também como diretor executivo do BNI, que a gente vai falar bastante sobre o BNI, que inclusive, se você não conhece, cara, fica nesse episódio, que isso pode mudar o jogo do teu negócio. O teu negócio. Beleza? E aí estamos aqui com o Vinícius Tavares, né? Falando aqui sobre proteção financeira e network estratégico, cara. Até o nome desse episódio é mais chique, viu, Vinícius? Vinícius, amigo, seja bem-vindo aí. E fique à vontade aqui. Aqui é uma conversa direta ao ponto aqui. Todo mundo tá em casa, quer só saber de boas informações. Eu tenho certeza que você vai trazer isso pra gente aqui hoje. Vamos lá. Começar agradecendo aí o Jobson pelo convite, né? Luiz Muniz também. A satisfação tá aqui com vocês e vamos conversar. Vamos aprender junto aí, que eu acho que a gente tem muito a aprender junto nessa mesa hoje aqui. Com certeza. E já puxar aqui a primeira pergunta. O Jobson falou aqui que você é diretor executivo do BNI. Do BNI Natal. Quem olha isso e fala assim, poxa, um diretor executivo. Mas a gente tem que olhar o que aconteceu antes para que você chegasse até aqui, então. Você morou em 7 cidades. Por que você morou em 7 cidades? Por que você foi passando de lugar em lugar aí? Cigano, pode ser. Tive como uma das grandes faculdades aí da vida a Ambev. Então eu entrei aqui em Natal, comecei, né, fiz engenharia de produção, entrei como estagiário na Ambev aqui em Natal. E aí, de estagiário, fui promovido a supervisor de vendas. De supervisor de vendas, eu prestei o trainee, passei e fui para São Paulo. Então, foi a primeira grande cidade que eu fui morar. E aí, em São Paulo, dentro do processo, acabou que na Ambev, eles têm, né, muita possibilidade de você assumir novas operações em novos lugares. E aí, eu saí de São Paulo, capital, depois fui morar em Bragança Paulista, depois voltei a morar em São Paulo, depois fui para Belo Horizonte, que foi onde eu assumi grandes contas. Foi onde eu conheci a minha esposa, né, que hoje é minha esposa e mãe da minha filha. E aí, de Belo Horizonte, mudei para Goiânia. De Goiânia, Brasília. Brasília, voltei para Goiânia. E agora estou de volta em casa, Natal. Então, profissionalmente, acabaram surgindo possibilidades, empresas diferentes, lugares diferentes. Sempre na área comercial. Sempre gostei muito de atuar com pessoas, de me conectar com pessoas. E aí, tive a oportunidade de voltar para casa agora com esposa e filho de volta a Natal. E por incrível que pareça, o sotaque dele... ele é nascido em Natal, mas o sotaque dele é espalhado por essas 7 cidades que ele passou. É um sotaque só meu, porque pai mineiro, mãe mineira.
Esposa goiana, nascida em Natal e criada em outros lugares, acabou misturando tudo. É uma miscelânea hoje em dia. É legal. E como é que foi que você descobriu que você tinha essa vocação para vendas, para lidar com pessoas? Ali desde pequeno, ou então foi quando você entrou na Ambev e despertou isso em você? Cara, foi algo que sempre esteve comigo, né? Até é engraçado que meus amigos brincavam desde criança. Se eu fosse no shopping, às vezes eu não tinha nem o dinheiro para comprar, mas eu ia lá, negociava, já entrava na loja, queria entender de valor, o que dava para fazer. E dali começou. Então, acho que o meu primeiro emprego, que não era formal, foi comprando e vendendo abadá do Carnatal. Então, pô, eu era jovem, juntava ali um dinheiro, comprava barato no começo quando lançava e próximo do Carnatal acabava vendendo. Perdi uma grana. Foi meu primeiro prejuízo, foi nisso, acredita? No Carnatal, que você Sim. tentou comprar e revender, Não, deu certo. eu fiz isso um ano, deu muito certo. Aí você vê como é, por mais que você ache que tudo... A ver empreendedora desde o empreendedora. começo, né? Eu fiz isso no primeiro ano, cara, deu certo. Se eu não me engano, eu dobrei o capital. Comprei e vendi mais de uma vez. Fiz mais de um giro no período. E cara, foi muito top. No outro ano, eu fui fazer, a governadora da época tava com problema de um surto de gripe, alguma coisa. A governadora falou lá publicamente que não ia ter muito apoio na cidade e que possivelmente ia ter uma pandemia. Cara, naquela época, não sei se você lembra, não lembro que ano isso aconteceu. Meu amigo, lá pra baixo ninguém queria comprar e sobrou abadá. E dessa vez eu perdi uns 30% do capital. Tá vendo que é nem... Isso é legal até porque veio de eu pensando Sim. no passado e conectando. Eu acabei me formando em engenharia de produção, e aí dentro de engenharia de produção eu fiz, pô, quero entrar numa grande empresa, acabei conhecendo uma indústria do ramo têxtil, e aí eu comecei a trabalhar lá. Só que em indústria eu comecei a ver a rotina, todo dia a mesma coisa, os mesmos problemas, o mesmo insumo que entrava na mesma máquina, acontecia o mesmo problema, eu fiz, olha, muito legal, adoro processos produtivos, mas eu gosto de uma dinâmica de conhecer pessoas, de me conectar, saber histórias. Então, acredito que daí veio, eu fiz, olha, profissionalmente eu não quero trabalhar num lugar que seja todo dia a mesma rotina. E o comercial dá essa possibilidade, a gente conhecer novas histórias, se conectar com novas pessoas e aprender muito também. Então, acho que daí que veio também, né, o estalo da veia comercial. Acho que o comercial tem muita questão da conquista, né? Da conquista. Todo dia você tem uma nova conquista, né? Você vai atrás de um novo cliente, novos resultados. Eu acho que tem muito isso. A gente tem a ver empreendedora, não vive sem Eu acho conquista. até que é conquista contínua. Porque, igual nos relacionamentos com a própria esposa, se você não tiver ali, né, retomando, fazendo um jantar, tendo oportunidades, celebrando bons momentos, né, então acho que com o cliente é a mesma coisa. Eu tenho que retomar, fazer uma reunião, rever como é que está a situação. Então, até dentro da minha corretora, com os meus clientes, eu gosto sempre de, pelo menos uma vez por ano, a gente retomar. E aí, nasceu um novo filho, mudou alguma coisa, precisa ajustar para cima, para baixo. Então, acho que esse acompanhamento é algo importante em todas as empresas, em todos os ramos, né? A gente tá ali junto e vendo essa mudança no mercado. Com certeza. Vocês falam de vender ingresso, eu também já vendi ingresso. Talvez todo mundo vendeu ingresso já. Só que eu não Como é que é o nome? Tem um nomezinho, né? Cambista. É, todo já foi cambista, né? Todo mundo que é empreendedor já foi cambista. Porque eu também vendi ingresso lá em São Paulo, mas eu também fumo, não. Eu vendia bem, viu, Jobson? Mas você vê... Não, vendia, a gente vendia muito bem. Só que às vezes um detalhe específico pode dar errado, né? Tudo pode acontecer. Sim, mas qual foi... O que eu tinha percebido? Por que eu comecei a vender ingresso? Que eu falei assim, a galera deixar pra comprar em cima da hora. Em cima da hora. E eu não tinha o dinheiro pra poder ir na festa. Eu falei assim, pô, já sei, eu vou juntar um dinheiro, que aí eu consigo comprar o meu ingresso, aí eu vendo o ingresso da galera que compra mais caro no final, eu pago o meu ingresso, ainda sobra um dinheiro, faz mais dinheiro e assim vai indo. Foi esse insight que eu tive ali. Mas acho que todo mundo teve essa empreendedora, começou a vender alguma coisa ali muito cedo, né? Seja na escola, né? Levar alguma coisa. Exatamente. Ô, coisa boa, tempo bom. Sim. E, Vini, posso chamar você de Vini, né? Com certeza. É que em São Paulo a gente corta o nome, né? Aqui a galera não corta, não, mas a gente corta. Aqui chama de... A gente chama você de Job, né? Tem que ser Jobs, fica melhor, porque Job pega a O mão. pessoal do Sul não gosta, mas aqui não tem esse... Quer dizer, até tem, mas não importa muito se você não chamar o nome da pessoa, né? Ô, meu amigo. Muitas vezes é falta de educação pra quem é do Sul, né? Eu tinha até te falado isso aí, né? Eu Aqui é comum isso acontecer. natural. Aqui é natural. Lá em São Paulo, eu acho que você já deve ter passado por isso. Lá eles não gostam que chamam, ô meu amigo, você precisa chamar a pessoa pelo nome. Se você não chama pelo nome, meu irmão, a pessoa fala, meu amigo, mas nem te conheço, pô, quem é você? Aqui não, aqui é normal, galera, ô meu amigo, meu amigo, meu amigo. E eu, pra acostumar, foi difícil, viu? Foi difícil, pô.
Foi muito difícil. Mudança de né? cultura sempre é um pouco complicado, né? É, e aí por falar nessa mudança de cultura que eu ia abordar, você passou por 7 cidades. Como que foi se adaptar a essas 7 cidades que você passou? Você sentia muito essa questão de cultura entre as pessoas, de fazer negócio? Eu Como vou que até era? te falar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Então, conhecer novas cidades, uma alimentação diferente, novas culturas é algo que eu sempre gostei e profissionalmente isso foi algo que me atraiu. A possibilidade de poder conhecer lugares diferentes. Então, pô, para mim era uma satisfação porque eu gostava de estar em novos lugares, viver novas culturas, né? Saiu minha esposa nessas caminhadas aí também. Então, alguns frutos vieram também de fora. Foi buscar longe, hein? Aqui em Natal, acaba que muitas vezes, eu acho que vários natalenses talvez já viveram isso. Em algum momento profissional a gente pensa, pô, vamos sair, vamos alçar voo, conhecer outros lugares, outros mercados. Então, o mercado mesmo de São Paulo foi um mercado que me ensinou muito. É muito diferente culturalmente, às vezes negociar com alguém de lá, com alguém daqui. E isso também ajuda a gente a ter esse jogo de cintura. E entender que não existe só um mundo, né? Que, pô, a gente tá num país, mas, pô, querendo ou não, é importante a gente saber e respeitar cada uma das culturas. Como você falou, às vezes, dependendo do lugar, chamar pelo nome é o básico. Esses dias eu, pô, viajei com minha esposa, a gente tava em Orlando, eu vi uma pessoa assoviando para uma pessoa que tava trabalhando na loja, a pessoa ficou, já deu as costas, saiu e nem respondeu. Então, culturalmente, tem alguns lugares que a gente vai, a gente vê aqui, às vezes a pessoa assoviando, chamando o garçom, isso em outros lugares é uma tremenda falta de respeito. Então, ter esse conhecimento até para abordar diferentes públicos, diferentes pessoas, né? É algo muito importante. Então, foi muito satisfatório ter essa experiência em lugares diferentes. Para mim, que gosto de vivenciar isso, quem gosta da rotina, do cotidiano, do mesmo lugar, talvez não ficasse tão satisfeito. Mas para mim era algo que me chamava muita atenção. Sim. Cheguei lá no Pará, cara, e andando na rua, e toda a casa tinha vende-se chopp. Rapaz, pô, bebe demais, cara. Vende-se o quê? Chopp, assim, meu Deus do céu, esse pessoal bebe muito. Olha, Só que depois eu descobri que chopp lá é o din-din, sacolé. Não sei como é assim, chopp. Meu amigo. Aí você... vivendo e aprendendo, essa eu não sabia, Jobs, essa é nova. Eu fico imaginando lá, vende-se shopping. Aí você vê uma fila de criança lá. As crianças iam beber. Tá no lugar errado. Ah, muito bom. Eu te perguntei isso da questão das cidades, da cultura, porque uma vez eu vi uma entrevista do João Adib da CIMED, eu gosto muito dele, e ele fala que o resultado e o sucesso que a CIMED tem é porque ele entendeu que dentro de um Brasil há muitos Brasis. E ele teve que aprender a cultura de cada local para que a CIMED vendesse. Então eu falei, caramba, meu, que sacada que o cara teve. Porque às vezes a gente transforma um negócio de um jeito só que a gente não consegue tocar o cliente de acordo com aquela dor que ele tem ou aquele desejo. Porque, mais que os desejos e dores são os mesmos, às vezes é muito específico de um lugar que você vai atender, né? Então, por isso que eu te fiz essa Às vezes, para a gente abrir as portas e se conectar, tem que ter, muitas vezes, essa conexão real, né? Uhum. E, às vezes, algumas partes culturais a gente saber respeitar e não querer passar por cima. Sim. Então, Exato. tem uma importância muito grande e você usou um excelente exemplo aí. Legal. Faz muito sentido. Valeu. Complica principalmente para quem atende o Brasil inteiro, né? Total. Cara, Comunicação. Essa questão do comercial varejo. aí, às vezes, então, hoje eles conseguem se comunicar com qualquer pessoa do país aí. Rose, Deise, Rodrigo, a galera tá arrebentando nisso aí, sabe? Uhum. Mas o início foi difícil. De vez em quando aconteceu coisa, cara, esse cara tá me tratando mal aqui. Já você olhava, não era um outro jeito, né? Um jeito diferente que a pessoa falava tal, mas depois que eles aprenderam que os valores são os mesmos, né? Você tem que ter respeito, cuidado, identificar, dar um sorriso ali, mesmo que online, com a carinha, com um meme, né? Um emoji. Uhum. Cara, começou a ter uns detalhes que a galera começou a fazer, começou a dar muito resultado. E aí ficou uma comunicação que eles sabem como falar com cada local, cada região do país. Usando da forma Sim, certa, certo. isso é muito importante. Igual você falou, emojis. A gente pega de gerações diferentes, às vezes o significado é diferente. E você usa para todo mundo aquela mesma abordagem, vai dar erro em algum momento. Exato. Depois que eu vi uma série no Netflix, eu lembro o nome, qual que é? Adolescência? Essa mesmo. Que os corações, as cores, têm um significado para cada coração.
Eu falei, gente, como assim? Às vezes eu mandava Não é da nossa realidade, né? Não é, Então, cara. Às vezes eu mandava um coração de uma cor X, eu nem sabia que tinha aquela conotação, aquele significado. Eu falei, caramba, meu, como as coisas são e a gente não sabe como funciona. Pois é. E esses cuidados são essenciais hoje em dia, né? Porque o nosso público hoje é um, daqui a pouco é outro, vem uma outra geração. E a gente tem que aprender a se adaptar também e respeitar tudo isso, né? Porque Justamente entender, né? Porque você manda um negócio errado, cara. Vai dar B.O. Pois é. Vini, e essa transição que você teve pro mercado de seguros, como é que foi? Por que você decidiu empreender? O que surgiu aí dentro do seu coração para você ir para seguros e chegar na parte de seguro de vida? Legal. Eu sempre quis empreender, então sempre gostei dessa área de empreendedorismo. E o legal até que no começo da minha carreira, dentro da Ambev, eles criam muito esse sentimento de você ser dono do seu negócio. Por mais que você seja funcionário, mas você tem aquela cultura, cara, quando eu estava lá dentro eu não tomava refrigerante de outras áreas, eu não bebia cerveja de outras empresas, por quê? Estava ali de segunda a sábado muitas vezes, trabalhando com um produto, suando e ralando pelo aquele produto, eu queria consumir o que era meu, né? Então sempre quis empreender e o seguro me deu essa possibilidade de conseguir ter a minha empresa, né? Poder me estruturar, poder atender pessoas com um propósito muito grande. Eu estou protegendo famílias, protegendo muitas vezes um legado, seja empresarial, seja familiar. Então, foi uma área de empreender que eu não precisava de uma grande estrutura, então não precisava de muitas pessoas, eu mesmo conseguiria atender. E como a minha forma de atendimento é muito mais consultiva e não em escala, então minha ideia não é vender 200, é vender bem vendido para as pessoas certas, para quem precisa, o produto certo. Então, eu consegui abrir a minha empresa numa área muito bacana, com um propósito que eu acho muito lindo, né? Normalmente a gente que trabalha nessa área já soube que você também atua nessa área de seguros, né? Tem um propósito muito nobre. A gente ajuda as famílias, às vezes, num dos piores momentos da vida dela. Às vezes, na perda de um familiar, né? No momento, às vezes, de uma doença grave ou de uma invalidez. Então, são momentos muito delicados, mas que, pelo menos financeiramente, a gente pode dar aquela proteção e aquela garantia. Pô, pelo menos você não vai passar necessidade financeira. A parte emocional, infelizmente, até hoje não criaram nenhum remédio para isso, mas pelo menos financeiramente a família vai estar bem estruturada. Isso eu acho muito importante. Legal. Mas assim, por que o seguro? Por que você escolheu? Eu vou trabalhar com seguro. Eu vou falar por mim, né? Porque quando eu sempre quis ter a minha empresa também ali, desde novo. E aí quando eu decidi fazer alguma coisa, eu falei, pô, o que eu poderia vender, né? Para as pessoas que eu conheço. Porque não tinha esse poder da internet, né? Que tem hoje. Aí eu olhei assim e falei, cara, meus amigos têm carro, tudo que eu conheço tem carro. Eu falei, vou trabalhar com seguro. Aí comecei a vender seguro de carro. Então eu olhei muito pra esse lado. Só que eu comecei enganado, porque achei que todo mundo ia comprar de mim. E aí foi a maior enganação que eu tive na minha vida, porque não foi bem assim que aconteceu. Eu vou até retroceder um pouquinho do que a gente estava falando. Eu sempre gostei muito de poupar. Foi até daí que saiu o projeto que eu falei para vocês, que eu comprava no começo do ano, às vezes revendia, né? E aí, com essa ideia de poupar e guardar um dinheiro, eu comecei a pensar, pô, como investir esse dinheiro? No princípio, como acho que a maioria das pessoas, ficava lá parado na poupança, sem muita rentabilidade, mas era algo, né, que eu acho que eu não fiz errado pela maturidade. Na época a gente não tinha tanta informação em como fazer da melhor forma. E aí eu, depois de um tempo, comecei a falar, pô, como é que eu faço para o dinheiro trabalhar para mim? E aí eu comecei a olhar só o planejamento. E aí, nessas conversas, surgiram as empresas, né, chegaram no mercado. E aí fui abordado por um consultor, né, falando para a gente pensar em proteger vários pilares da vida. E um deles era, né, planejamento. Então, pensar no futuro, poder se aposentar e ter tranquilidade financeira na terceira idade. O segundo era ter uma blindagem da renda. Então, blindagem ali que se acontecesse algo, que você ficasse sem trabalhar por algum momento difícil, eu tivesse tudo aquilo protegido. E aí entravam os seguros e as proteções, sejam plano de saúde, seguro de vida, seguro de carro, né, todos esses seguros que você falou. E aí, o legal que eu comecei a ver, pô, existe essa área, mas no começo eu falei, não precisa, sou solteiro, né, tenho aqui minha renda, trabalho, se precisar eu paro um pouco, depois eu volto. E aí não dei tanta relevância para a área. Só que depois estudando, né, e até uma das grandes oportunidades de ter ido para essas grandes empresas multinacionais, porque elas mostram o mercado. E dali deu para entender que o Brasil ainda é oceano azul, porque poucos brasileiros pensam em planejamento de futuro, pensam em blindagem patrimonial. Não é uma blindagem, porque não dá para a gente, né, fazer tudo, mas é uma proteção que garante, pelo menos, que as finanças da família se mantenham até num pior momento, num momento muito difícil.
Então, dali eu vi a oportunidade do mercado de seguros, que ainda é uma área pouco trabalhada, né? Tem muita gente ainda para ser atendido. Então, dali surgiu o estalo, fez, pô, essa área, além de ter um propósito muito bonito, tem um mercado ainda muito grande para ser trabalhado. Então, daí surgiu realmente, por que empreender nessa área? Legal. E por que você enxerga que Por que as pessoas não têm seguro de vida hoje? Qual que é a sua percepção? Ainda existe muito o preconceito de achar que o seguro é só o seguro de morte. E não pensar que existe uma gama de proteções. Pô, se eu ficar de atestado médico afastado, eu posso continuar recebendo a renda que eu contratei. Se eu sofrer um acidente ou precisar fazer uma cirurgia, eu posso ficar afastado e continuar recebendo por um período, receber indenização pelaquela cirurgia. Então, acho que precisa desmistificar mais as pessoas que acabam entendendo. Em alguns momentos, às vezes, não contrata na hora, mas depois volta a conversar daqui a 6 meses, 1 ano, e tem que respeitar também a maturação desse processo. Eu mesmo não entendi a relevância de começo, né? Então, dar esse tempo para as pessoas conhecerem melhor esse ramo, entenderem a importância de não deixar, né, às vezes, o que é mais importante, que é a família, os negócios, desprotegidos. Então, muitas vezes a gente protege o bem, os frutos, né, o carro, a casa, mas não protege quem gera a renda, quem trabalha. Então, são pontos aí muito importantes para quando a gente fala de crescimento, né? Aqui, como vocês falam de patrimônio, a gente tem que pensar também em como não perder patrimônio. Porque acumular é difícil. Perder pode ser muito fácil. Uhum. Gostei, é isso aí. E de fato, assim, o nosso maior patrimônio somos nós mesmos, né? Se a gente não protege a nós, Exato. que é o motor gerador que faz a roda girar, como é que a gente vai conseguir conquistar mais patrimônio? Como é que a gente vai proteger a nossa família? Trabalho mais de conscientização, né? O trabalho de vocês. Total. Conseguir conscientizar. Sentar, conversar, às vezes até sem compromisso. Mostrar que existe muito mais do que só o seguro de morte. Porque as pessoas acham que é só aquele seguro do banco. É. Você contrata meio que forçado, você já tem até uma repulsa ali e fala, não, quero saber disso não. Hoje em dia não é mais isso. A gente tem que saber o que tem no mercado e o conhecimento é libertador. Mesmo que seja para contratar ou não. Para agradar o gerente, né? Fala o seguro aí, que o gerente é meu amigo, ele tá pedindo fazer Pra liberar um limite maior. Então falta de capitalização que é melhor. Liberar um empréstimo. Foi muita moeda de troca, né? Seguro de vida. Eu hoje mesmo já fiz um seguro de vida com moeda de troca no banco. Que aí o gerente mesmo falou assim, depois de 3 meses pode cancelar. Eu falei, show, deu 3 meses, cancela aí. Porque não foi algo consentido, não foi algo consultivo. Foi algo que eu fui... uma venda casada ali. Aí depois passa o tempo, você vai e faz o cancelamento e pronto, né? Total. Como é que é hoje conciliar o BNI com a corretora de seguros? Cara, para mim é muito bom, porque o BNI ele entra muito mais com uma parte de marketing e de conexões para trazer novos clientes para dentro da minha corretora. E a corretora, querendo ou não, é a empresa, né, que coloca, digamos, o alimento lá em casa. Então, ela já é mais antiga. A gente está desenvolvendo ainda esse projeto aqui em Natal. Por mais que o BNI já tenha 40 anos, seja algo global, mas no nosso mercado, as pessoas ainda estão conhecendo. Então, aqui a gente está implementando a cultura, trazendo toda a metodologia de uma organização que já está há 40 anos entregando resultado, então não tem, né? Já tem uma metodologia comprovada de entrega e de geração de conexões e negócios. Então, a gente está trazendo isso e acaba que se casa muito, porque a ideia do BNI é essa. Ele seja uma extensão da minha empresa. Então, eu vou para lá para fazer o que eu faria, às vezes, comercialmente, ou não faria, às vezes, sem uma estratégia. A gente tem uma estatística que é legal saber. 93% dos empresários precisam de indicação, tá? E só 3% deles acabam tendo uma estratégia efetiva de geração de indicações. Então, muitas vezes, a gente só olha aquela indicação que vem ao acaso. Eu não estou esperando por ela, né? Às vezes alguém gostou do meu serviço e vem, só que eu poderia ter uma efetividade muito maior caso eu tivesse uma estratégia, que aí é onde o BNI entra, para a gente ter algo constante, não ser aquele algo tão sazonal. Então, em algumas épocas eu tenho um grande número de clientes, outras eu não tenho, e eu não tenho nenhum plano de ação. Então, o BNI entra muito mais como uma estratégia para ter algo constante. Legal. Top, né, Jobs? Sim. O BNI já tem prova social de outros estados aí, funciona muito bem, né? Total. Mundial, cara. Mundial, né? Primeira vez até o Jobson já chegou a visitar e conhecer, Sim. né?
E acho que nos primeiros bate-papos você falou de casos de fora, de pessoas que você Sim, conheceu, que tiveram bons resultados. Várias pessoas. Tem um grupo, né, meu mastermind de contabilidade, tem muitos amigos meus lá que estão. E eles têm, um tipo diferente de negócio do meu é mais escala, por isso que inicialmente eu não entrei, mas aí a gente comprou uma cadeira lá, a Amanda tá na parte de registro de marcas, né? Total. Inclusive tá dando muito, Total. resultado, inclusive resultado pra cá, né? Tá trazendo muitos convidados do BNI. Aqui já foi Isso uns aí, 4 ou 5, né? 3. Bom Inclusive, eu sou prova disso, que o BNI pra mim serviu muito. Lá foi 2014 ou 15, eu não lembro o ano, que eu me inscrevi lá em São Paulo, especificamente na cidade de São Caetano do Sul, e trouxe muito resultado pra agência de viagens que eu tinha. Muito resultado mesmo. Eu tô assim. pagando vocês dois por alguma coisa, porque vocês estão fazendo propaganda e espero que seja de graça. A gente tem que falar o que é bom, né, cara? Obrigado. Tem que falar o que é bom. Esses casos são importantes porque muitas vezes a pessoa acha que o Vinícius está trazendo um projeto para Natal, que o Beni foi ele que criou, registrou lá com a Amanda a marca, né, Amanda? Mas não é. Então é uma organização americana e que a ideia não é nada mais do que fomentar relacionamentos. E aí eu tendo relacionamento e intencionalidade, eu junto duas coisas muito importantes. Por quê? Eu tenho bons profissionais, um ambiente de crescimento com pessoas boas e tem uma ferramenta de geração de referências, eu caso o ideal, porque eu vou pegar boas recomendações, porque lá dentro você vai começar a aprender, pô, quem que é um bom cliente para o Jobson? Qual que é o perfil? Faixa de renda, área de atuação. E dali eu vou começar a procurar para o Jobson quem que é o melhor perfil para agregar para a empresa dele. Então é algo intencional também, porque ele vai estar me treinando todas as reuniões, o que fazer e quem apresentar para ele. Então é realmente ter intencionalidade, porque muitas vezes a gente faz network, vamos almoçar nós três? Senta lá, conversa de várias outras coisas e não fala de negócio. Ou vai para um evento, troca cartão, no final das contas não fechou nenhum negócio. Não quer dizer que está errado. Eu participo de vários almoços, participo de jantar, tem que estar dentro da agenda. Mas é legal também você ter algo estruturado e que tem uma metodologia para trazer resultado. Então, isso é muito importante. Network já funciona muito, né? Com metodologia, aí você junta duas muito, ferramentas poderosas. O que eu gosto é da intencionalidade que tem. Total. Pra mim, esse é o principal. Porque eu já participei de alguns grupos aqui, e aí tem uma hora que acaba saturando, que, né? Você sabe, né? Sim. A gente frequenta 2, 3, no quarto já não dá mais, que todo mundo é igual. Assim, nada contra encontrar as pessoas, mas falta a intencionalidade. Hoje tudo tá relacionado ao tempo, à energia, porque nós temos outras atividades a fazer que, às vezes, a gente tem que abrir mão de fazer alguma atividade com a família, com a esposa, filhos, ou para nós mesmos, e aí a gente acaba dedicando esse tempo para fazer uma coisa profissional que não vai gerar o resultado e tal. Então, tem uma hora que acaba saturando e você fala, pô, não vou fazer, mas contém intencionalidade. Sabe que eu não gosto muitas vezes nos grupos de network que não é intencional, entre aspas, porque no final das contas. Então vai um grupo de pessoas lá com um objetivo meio que vira como se fosse uma falsidade ali. E eu não gosto disso, cara. O BNI não, o BNI é uma coisa que você tá indo ali sabendo o que é que você vai encontrar. Ó, lá a gente vai trocar figurinha pra eu fazer negócio pra você, você fazer negócio pra mim. Diferente da gente, tipo, vamos ali um grupo de amigos meus. Chega lá, cara, é um batido nas costas de falsidade. Cara, eu não curto isso de jeito nenhum, cara. Me dá agonia eu perceber que alguém tá falando comigo com uma intenção ali por trás de ter algum resultado. Se for direto, beleza. Cara, eu tenho isso, me ajuda, ótimo. Mas quando não, cara, não dá pra mim. Já o BNI não é. O BNI é uma coisa realmente organizada e intencional. Você sabe exatamente onde você tá entrando. Algo que a gente fala muito lá dentro, que eu acho muito importante, é a cultura de, primeiro, o como ajudar o outro, para depois eu poder, né, ser ajudado. Perfeito. Então, porque muitas vezes você vai para esses grupos e a intenção principal é a pessoa pegar e vender para as pessoas que estão ali no grupo. Sim. Então, se eu toda semana ficar tentando vender para o Jobson, em algum momento vai ficar muito chato. Então, dentro do BNI, a gente tenta o quê? Não ficar vendendo. É como que eu posso... Quem que eu posso conectar para o Jobson essa semana? Se alguém tá precisando, falou, pô, tô precisando de uma boa contabilidade. Cara, por que não apresentar ele? Muito bom, contador de renome, já tá... Cara, vou conectar os dois. Então, a ideia é realmente essa. Ter até não só, né, tá ali presente, mas também até lembrando da pessoa em outras situações, às vezes gerando essas oportunidades de novos negócios. Até porque a primeira pessoa que eu vou vender é pra você vender pra alguém. Exato. E já é intencional. É uma coisa combinada, né? Total.
Eu acho que quando tem essa troca, favorece, muito legal. favorece os dois lados, cara. É muito bom. Eu acredito que gera Ah, até um relacionamento real ali, né? Eu acho que já Eu vou começa... te ajudar, você vai me ajudar, a gente vira amigo. E um ponto até que a gente deixa bem claro lá dentro. Um exemplo, eu tô dentro do BNI como membro de seguro de vidas, tá? Se o Jobson já tem um bom corretor, alguém de confiança que tá com ele com vários anos, eu não vou pedir para ele sair daquele corretor. Falar, Jobson, se a tua apólice tá boa, se o atendimento tá bom, continue. Só que com o relacionamento, talvez surjam outras possibilidades, né? Um familiar que nasceu um filho, alguma coisa, e o Jobson pode me conectar a essas pessoas. Então, a ideia é que a gente possa não só vender para um membro, mas possa conhecer e me conectar com outros profissionais, outros familiares, empresa ou profissional. E aí já começa também pelo metodologia, que é cedo, tá, meu amigo, meu irmão? Que horas que é? Aqui? A gente começa a reunião 6h30 e 8h30 já finaliza. Isso é proposital. São Porque Paulo imagina. era 6 horas, hein? Olha lá, hein? Porque é um horário muito bom. A gente só tem empresário, todo mundo muito ocupado. Se eu coloco no final do dia o tanto de Sim, não imprevisto vai. que acontece, a gente teria metade do público, talvez. Em alguns lugares até roda, né? Até tem reuniões à noite. Mas de manhã eu tenho estacionamento fácil. Vou sem trânsito, paro o carro tranquilo, participo sem muita preocupação, porque durante o dia eu não tive nenhum imprevisto. Então é um horário ali estratégico esse da manhã, mas tem, às vezes, a gente chega a abrir também grupos na hora do almoço ou à noite, né? Mas aí a pessoa tem que se organizar um pouco mais, porque podem surgir esses imprevistos. Da ao longo do manhã é dia. mais estratégico, Mas o realmente. da manhã normalmente tem os melhores resultados. Show. Das empresas que você já passou, qual que foi a que você mais aprendeu? Todas a gente aprende, mas aqui que você fala assim, essa daqui foi a Inclusive, a Cetraquinha tava falando ali sobre a foi a que gestão comercial da Ambev, né? foi a que me mudou. Cara, que me mudou, aí eu posso falar, foi a Ambev mesmo, né? Porque eu acho que foi, eu saí da faculdade, foi onde eu comecei tudo, e eles são muito organizados, com metas, com indicadores, com processos. E aí aprender essa parte da Ambev foi muito bom até para a vida, porque muitas vezes a gente quer reinventar a roda. Cara, para que eu vou reinventar um processo de networking se eu já tenho algo montado, que está comprovado? Vamos usar o que já existe. Então, dentro da Ambev, eu aprendi muito isso, não tentar reinventar a roda. Se alguém já testou e deu resultado, basta implementar. Então, vamos pegar, vamos entender, vamos desenhar quais são os passos, né? E ali aplicar que vai ter resultado. Muitas vezes, fazer o básico dá mais resultado do que eu querer fazer tudo ao mesmo tempo e, no final das contas, não fazer nada. Então, fazer o básico é muito mais importante, às vezes, do que querer fazer tudo de uma vez só e querer abraçar o mundo. Feijão, arroz e ovo frito nunca é ruim, cara. Nunca Não dá tem errado. erro, né, Jobs? É o básico bem feito. É, o básico bem feito é eu muito tava importante. até falando que a Ambev lá, eles apostam muito na remuneração variável, né? Variável. Eles fazem tudo para ter remuneração fixa, o mínimo que ele pode dentro da lei e coloca muito variável, dá muito resultado. É, Eu aposto muito isso também no meu negócio. Se eu pudesse, não tinha nem fixo, tudo era variável, mas na minha época, hoje em dia, eu já não posso falar mais, já tem um tempo que eu saí de lá. Mas Tá o que entregando a idade, acontece? Dentro da Ambev, a gente via, se eu comparasse um supervisor interno com um externo, muitas vezes o salário dos dois, o de onde eu trabalhava, era um pouco mais baixo do que um supervisor de outra empresa. Mas o que era legal era isso daí. Você tinha a possibilidade, se batesse as metas, receber muito mais do que o mercado. Isso sempre me atraiu. Pô, então se eu fizer certo, se eu tiver bom resultado, eu vou ter uma remuneração acima da curva. Isso é muito legal. Então, as empresas que eu acho que conseguem colocar essa remuneração variável, conseguem colocar ali, às vezes, aquela cenourinha na frente para o funcionário entregar mais e todo mundo crescer, porque a empresa cresce, o funcionário cresce e todo mundo cresce junto na cadeia. Então, acho muito importante essa questão de meritocracia. Pô, quem está entregando resultado, às vezes, ganha mais do que quem não está entregando o mesmo resultado, acabar ganhando a mesma coisa, não seria... né, tão justo e tão motivador, né? Falo, pô, pra que eu vou fazer mais do que o outro se a gente ganha a mesma coisa? sim. E a empresa acaba atraindo só essas pessoas, né? Que gostam de resultado. E o próprio ecossistema, ele expulsa as pessoas que não querem ter resultado. Total. É a cultura que acaba sendo gerada. Pô, se você entra ali, você vê que tá todo mundo batendo meta. Não, se você não bate meta, você fala assim, meu, não vai conectar. Não vai conectar de jeito nenhum. Quando você entra num ambiente de crescimento, você não quer ficar para trás. Você entra, tá todo mundo parado, às vezes você fica. Você vê que tá todo mundo ali se mexendo, querendo estar um degrau acima, você... Vai atrás. Normalmente você vai atrás, né? É, tipo assim, hoje qualquer jogador que queira jogar no Palmeiras é impossível, porque o time é campeão, ganha tudo, cara. Não tem como qualquer jogador entrar, não tem como entrar nisso, entendeu, Jobs?
Não vou entrar nesse mérito do futebol aí, não. Melhor não. Cara, aí no escritório a gente tem 3 metas, são padrão já por mês. Legal. Que é a meta, super meta e a meta suprema. Tem um Olha nome aí. bem chocante. E dá um resultado legal. E quando eu vejo que o mês vai ser muito bom, ainda coloco um bônus pra gente ter outros resultados ainda. Over performance. Over performance. A meta suprema já é uma coisa que não é muito fácil, mas às vezes a gente tem uma... Como por exemplo, funcionário, você vai chamar muita atenção, viu? Eu sempre gostei de correr atrás de meta, de ter Sim. números. Isso, querendo ou não, você ter ali... Muitas vezes você pode até não chegar no primeiro momento, né? Mas você trabalhar, se organizar, se estruturar, e a meta sempre me chamou atenção, e eu sempre gostei muito de bater meta. cara, quem trabalha na parte comercial, ele gosta de ir atrás, a verdade é essa. Gosta do Só que desafio, né? Quando bate a última meta, o cara dá uma diminuída. A verdade é essa. Então, quando você coloca uma outra, cara, bateu Vou a sua segurar pro meta. próximo mês. Segura o próximo. Isso acontece, é normal, né? Não tem nenhum problema quanto a isso, assim. Até teria, mas faz parte do jogo, né? Todo mundo iria usar da estratégia. Só que eu ainda vou lá e coloco pessoal, tem uma meta, um bônus extra supremo aqui que você... X, meu amigo, a galera corre atrás, fica louco. Isso tem dado um resultado gigante lá. E aí faz uma meta bimestral, E aí, às vezes eu até diminuo porque eu vejo que força demais o time também, sabe? Não vai... Pode ser que faça mal, né? Até faça mal, porque quando vem a galera tá sábado, domingo trabalhando, cara, fazendo loucura. Faz parte do desafio, Jobs. Teve a Rose, uma das nossas... Uma das melhores colaboradoras nossa, no dia do casamento dela, houve uma aposta no escritório que ela ia fazer uma venda no dia do casamento dela. É sério? Foi. E ela fez. Não, nem lembro qual que deu, mas teve essa aposta, rolou aí. Eu acho que não fez porque a gente deu. Zé, Rose, pelo amor de Deus, Não, agora é dia de descansar, hoje não precisa não, né? Mas rolou essa aposta. Você aposta que ela vai fazer uma venda ainda. Ah, mas eu acho que quando você faz o que você legal, gosta, né? Quando você já tem aquele perfil, muitas vezes você nem sente aquilo como uma obrigação, né? E às vezes essa venda é algo que já estava ali, já estava estruturado, às vezes algum cliente te liga, pô, se você puder atender e resolver, por que não, né? Você não vai negar uma venda se a Pois é. pessoa quer comprar. Você vai jogar querosene na fogueira. Mas você trabalha com o que gosta, você não trabalha nem um dia, né? Você não trabalha, é isso. Ei, Vini, e me fala uma coisa. A gente tá falando aqui de vendas, Ambev, falou da parte sua consultiva de seguros. Quando você foi fazer essa transição do CLT para empreender, foi de boa ou foi algo que você falou assim, putz, será que eu vou mesmo? Sempre bate um frio na barriga, né? Então, querendo ou não, você fica ali inseguro, será que vai dar certo? Você ter aquela constância, um valor ali garantido é muito bom, né? Mas eu acho que como eu já fui para um plano bem estruturado, como eu já tinha ali, eu entrei numa empresa que tinha toda a estrutura, tanto de treinamento, isso é legal, que te dá uma tranquilidade, fala, não tô indo para algo sozinho, né? Então, eu querendo ou não, tive uma estrutura para aprender a fazer o que eu fazia, que era entrar nessa área de seguros consultivos, né? Tanto empresarial quanto pessoal. Então, essa estrutura me deu essa tranquilidade de empreender, ter ali meu CNPJ, e mesmo não tendo garantias, de saber que eu estava trilhando o caminho certo. Então, acho que isso daí me ajudou bastante, mas eu acredito que uma das maiores dificuldades das pessoas é isso, né? Vou largar o meu garantido aqui, né? Só que muitas vezes o garantido, você fica ali travado em um teto, e quando você empreende, você não tem teto, você, né? O céu é o limite aí. Então, isso daí me chamou muita atenção. Então o que eu fizer vai ser proporcional ao que eu posso ganhar? Isso é muito bom e para mim, que sempre tive a veia empreendedora, né? Acabei me sentindo muito bem, mas traz um desconforto muito grande. Você sair da garantia, da certeza de algo, para ir para um mundo incerto, né? Mas você tinha uma reserva de emergência? Tinha. Como eu te falei, eu sempre gostei de poupar. Poupador, meu amigo. Nunca gostei de gastar 100% do que eu ganhava. Então, sempre, por mais... Se eu estou nesse degrau, eu não vou gastar 2 degraus acima, não. Vou, às vezes, até andar um abaixo... E aí, devagarinho, eu vou subir. Então, nunca fui de gastar com coisa supérflua. Essa sua fala é muito importante. Um dia eu estava conversando com um cliente, que eu lido com diversos clientes. Pessoa que ganha desde 5, 10 mil a 40, 50, 70, 80, 100 mil. E por incrível que pareça, tem gente que ganha 40, 50 mil por mês e a pessoa é endividada. Acredite. A pessoa é endividada. Muitos casos, cara. Na verdade, mais casos. E aí, só que tem gente às vezes que ganha 3 mil e a pessoa investe 1.000. E aí, né, quem que
mais inteligente, mais próspero, né? A pessoa que ganha 50, a pessoa que ganha 3. E eu tava falando esse dia com um cliente, e é amigo meu até, né? Eu falei assim, ó, a questão aqui não é o quanto você ganha, a questão é a sua mentalidade, que é uma mentalidade de pobre. E não entenda por mal. É porque você gasta tudo que você tem, sendo que você tem que investir uma parte do que você tem. Pô, o valor que você ganha aqui, 50 pau por mês, meu amigo. Se a gente. Aí eu fiz a conta pra ele, se você fizer isso aqui, ó, em 5 anos você tem 1 milhão e pancada. Sim. Aí, pô, como assim? Eu falei, é a coisa mais simples do mundo Eu aqui. gosto até no bate-papo com os meus clientes de mostrar um gráfico de capital, renda versus o tempo. E aí eu pergunto por quê? Não existe uma receita mágica. Igual você falou, tem gente que ganha 40 mil e que está endividado. Tem pessoas que ganham 4, 5 mil e estão felizes da vida, querem aposentar com aquilo. Então eu faço até um gráfico perguntando onde você está. Você está na acumulação de patrimônio ou você já está, né, numa renda passiva, já está num patamar ali que você conseguiria aposentar e se manter dali para frente? E essa resposta não tem pessoas que querem chegar nos 100 mil, tem pessoas que querem chegar nos 15 mil, tem pessoas que querem chegar nos 5 mil. E tá tudo bem, se ele tá feliz, tá, né, tem ali o tempo dele com a família, faz as coisas, eu acho que não tem valor. É muito mais da pessoa entender as necessidades e viver, né, com um planejamento. Então, existe isso. Pessoas que ganham uma renda muito alta que falta o planejamento e gastam muito mais do que ganha. Então, até falo da regra 70, 20 e 10. Onde 70 a gente tem que aproveitar o hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Será que o Vinícius vai estar aqui amanhã? Não sei. Então, 70% para curtir o presente, viajar, ter experiência, se alimentar, tomar uma cervejinha, né? Poder ter experiências, né, Luiz? Mas 20% pensando no futuro. Então, vou reservar um dinheiro ali para poder me aposentar, ter uma tranquilidade futura. E 10% para imprevisto. Que eu faço plano de saúde, seguro de vida, seguro de carro, dentro dos 10% da minha renda. Se você tiver esse equilíbrio entre essas áreas, presente, futuro e imprevisto, normalmente você vai ter uma vida bem tranquila. Legal. Resumindo isso aí, é você sempre viver um padrão de vida abaixo do que você Abaixo. pode. Total. Vai ter sobra, essa sobra você vai investir, né? Exato. É onde vai vir a riqueza, né? E o pessoal, vou ser rico porque tem um salário alto. Não vai, cara. Você ganha 100 mil por mês. Se você gastar os 100 mil por mês, você nunca vai ser rico. Né? É a mentalidade, pô. É o modelo de dinheiro. Tem um treinamento, não sei se você já fez já, do Segredo da Mente Milionária. Ele vem... Ainda não. Eu fiz o ano retrasado, acho que foi. É o ano retrasado. Sempre gostei desse livro. Ele vem pra cá pro Brasil a cada, acho que 4, 5 anos. Cara, é top. Tem que fazer esse treinamento, assim. A gente que lida com essa parte Bom consultiva. saber. Presencial? Finanças, presencial. Lá em São São Paulo. 3 dias, lá em São Paulo. São 3 dias. E, de fato, ele vai falar de modelo de dinheiro, mudança de de mentalidade, de tudo isso, de crença e tal. É tudo que a gente já sabe e a gente consegue aplicar de uma forma melhor, assim, na profissão que a gente tem. Crenças limitantes. É, um monte de coisa, assim. É muito louco, assim. Aí você começa a entender, né? Por que você é assim. Você começa a entender o porquê que você é assim. Uhum. E é Fica mais fácil mudar, né? Sabe? não, e aí você vê que, pô, o jeito que você lida com o dinheiro, o modo como você segue, ele tem uma raiz. E se você quer mudar, também tem um outro fator ali que faz você mudar para você ir para um outro nível que você queira. Ou então, o nível que você tá, porque você tá estagnado. Enfim, você consegue fazer um diagnóstico lá muito legal. E aí você sai com aquele dever de casa ou aquela missão cumprida. Enfim, cada um ali dentro do seu universo. Mas cara, é muito bom, assim. Acho que pra mim, todo mundo tinha que fazer aquele treinamento. Eu acho que investimento em conhecimento é algo que é meio disruptivo. Então, querendo ou não, eu e o Jobson aí, né? A gente acabou se conhecendo até por uma instituição aqui de oratória em Natal. Vou até falar, Vox Vox nossa, aquele Sérgio de Paula. Propaganda aí Tem. pro Sérgio. Tem playlist Mas- aqui só dos entrevistados da Voxview aqui. Mas, querendo ou não, né? A gente se desenvolver, até se comunicar bem é importante. Porque se eu tenho um bom serviço, um bom produto, né? Algo para agregar e não sei comunicar os benefícios do que eu trabalho, isso até dentro do networking. Se eu não sei comunicar o que eu faço, se eu não sei, né, passar quem que é o meu cliente, o como se fazer e como chegar lá, muitas vezes eu não vou chegar nunca. Então, esse investimento nas diversas áreas do conhecimento fazem com que a gente seja um profissional melhor
Pois eu vou até anotar aí para ver se eu consigo participar também Cara, é desse muito treinamento. massa. Eu sempre gostei muito de investir em treinamento, que eu acho que isso volta pra gente. É muito Sim. massa. E dentro da metodologia deles, eles inclusive falam que tem uma parte que você tem que separar que é 10% para conhecimento. Olha aí. Até comprar livro, comprar curso, comprar mentoria, você tem que ter isso, porque isso volta para você. E aplicar, né? E Porque muitas aplicar. vezes a gente É. faz muita coisa e não aplica. Então, a aplicação... Acho que a leitura do livro, ela fomenta mais isso. Ela faz você querer aplicar mais. Você passa mais tempo ali imerso num conteúdo, né? Acredito que isso funciona muito melhor. Aquele livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas foi um dos livros que mudou a minha vida. Né? Se Ele contar é a minha fantástico. história é antes daquele livro e depois. Quando eu li aquele livro, Legal. caramba, aquele negócio é diferenciado. Qual a passagem que mais marcou você Cara, desse tem livro? tem uma parte que ele... conta muitas histórias, né? A história que ele fala sobre se conectar através de qualquer coisa que fale sobre você. Então, você chega em um cliente e tá lá a foto dele com alguém. Você vai se conectar com ele como? Através de qualquer coisa que ligue vocês. E aí, aí eu acabei fazendo isso de forma bem automática com o cliente. Cheguei lá, tava lá uma foto lá de Gramado. Mas, cara, eu tirei uma foto nesse mesmo lugar. E, cara, esse detalhe fez eu conquistar o cliente. Aí foi assim, cara, esse livro é fantástico. Detalhes que tem que muda tudo, né? Como é que você vai se conectar de forma autêntica, sem ser falso, né? É o que eu tava falando aqui, em relação a ser falso nesses networks, né? BNI não, BNI é um negócio organizado já para isso. Mas esse como fazer amigo influenciar pessoas ensina você a se conectar com a pessoa de forma autêntica, sem falsidade. E no final das contas, o nosso trabalho nessa vida aqui é se comunicar, se Total. conectar com outras pessoas. Concordo. Os dois pontos que mais me chamaram a atenção no livro que eu gravo até hoje, é porque a gente vai esquecer, né? Mas teve dois que eu fixo até hoje. Acho que fica no subconsciente. É, Não tem jeito. o primeiro era a coisa mais importante para uma pessoa é o nome dela. Isso daí me marcou demais. E o segundo foi exatamente a história do Rockefeller, que ele virou bilionário do aço. Não é porque ele entendia de aço, ele não entendia nada de aço, Entender de pessoas, né? de pessoas. Olha, Exatamente. Eu falei, Lembra- caramba, pô. Lembra da passagem que o cara escreveu no chão? Não lembro. Lembra disso aí? Não. Os caras tinha dois turnos, né? O turno da manhã e o turno da tarde. Aliás, era 12 horas e 12 horas, 24 horas lá. E aí, os caras só faziam uma fornada por dia, cada turno. E aí os caras, cara, como é que eu vou fazer esses caras fazer outra fornada, né? Fazer uma maior. Ele chegou à noite, pegou um giz e riscou bem grande assim no chão. 2. Só fez isso. Aí no outro dia de manhã, os caras que foi? Cara, parece que os caras da noite conseguiram fazer duas fornadas. Mas como é? É. Aí botaram lá, os caras correram, fizeram 3, cara. Riscaram lá e botaram 3. Aí o negócio andou sozinho. Eu não lembro disso aí, não. Aí o negócio Gostei. andou sozinho. poder do desafio Daqui da... a pouco estavam de uma fornada, que já era bom pra eles, que já era uma coisa que dava lucro. Os caras estavam em 6. Olha, Por turno. O cara saiu de 2 fornadas pra 12. Já imaginou? Os livros e mentorias, grupos, a gente tem que investir, né? Tem que Sim. fazer parte disso para o nosso... E é de graça, né, cara? Conhecimento. 50 conto pra você comprar um livro desse e Tem mudar a coisa que vida. não é de graça não, depende, De cara. graça. Um livro de 50 conto é barato demais, cara. Tem coisa assim que você precisa pagar para ter acesso, você sabe E muito sabe bem que disso. sabe que é de Você graça o sabe livro? muito bem disso. Mas sabe que o livro é de graça? Você descobre quem tem e pede emprestado, nunca devolve. É de graça. É de graça, né? Nesse caso, sim. Mas normalmente essas pessoas que pegam e não devolvem, elas não são pessoas próximas, já percebeu? Mas já tem outro que leva dela. Que leva dela. Tudo que vai e volta. Tá parece uma certo. resenha interna aí. E Vini, voltando um pouquinho a falar do seguro de vida. Uma coisa que conecta na outra. A gente fala de negócio, fala Vamos do lá. BNI, fala da corretora. Qual foi o caso mais marcante que você teve aí dentro da sua atividade profissional com seguro de vida? Cara, eu acho que poder, num momento de uma ausência, você pagar uma indenização é algo que toca muito. Você vê a ajuda que aquilo causa para uma família, né? Que às vezes está desamparado, não sabe o que vai acontecer dali para frente, pelo menos financeiramente, saber que tem essa tranquilidade, eu acho que é algo muito importante. Então, filhos, esposa, né? Num momento muito difícil, receber aquela indenização faz toda a diferença. Imagina um momento. Em casos mais simples, né? Às vezes, num momento ali que você fica afastado do trabalho, que você tem aquela necessidade ou recebe pela sua jornada, se você não está trabalhando, sua renda cai. E às vezes você tem aquela proteção também para poder pagar suas contas e ficar mais tranquilo ali durante seu tratamento. É algo muito importante. Então, Aí quando a pessoa vem e muito te bom. agradece, né? Fala, ei, obrigado por ter falado comigo. Que eu já Total. passei por isso, é muito bom.
Eu falo, poxa, tem relevância aquilo que eu faço. É muito bom, cara. Sensação de dever cumprido, assim, é inexplicável. E o que te move aí nessa direção do seguro de vida, cuidar das pessoas? Como que você enxerga esse seu futuro? Posso te falar que nos últimos 2 anos meu propósito aumentou muito com a chegada da minha filha, né? Então, Quantos anos tem sua filha? vai fazer 3 agora em janeiro. Então, querendo ou não, muda um pouco a vida quando você é pai, né? Quando você é pai, quando a mulher é mãe, a gente começa a entender a importância de ter uma pessoinha ali que depende 100% de mim, seja para educação, seja financeiramente, seja até para dar um colo, né, no momento que ela tá chorando, alguma coisa. Então, acho que é uma das grandes viradas de chave minha profissional, porque quando você só trabalha, por mais que você tenha um propósito, e nunca vivenciou essa parte familiar de ter um filho, de ver um dependente financeiro, né? Então, acho que o meu propósito mudou demais depois que eu fui pai. E você entende, pô, o quanto é importante você proteger as pessoas que você mais ama. Isso daí, pra mim, foi uma grande virada de chave, foi quando ela nasceu. Sensacional. Aí você parou de mudar de cidade, né? Ainda não, porque ela nasceu em Goiânia, a gente veio pra cá, mas agora o planejamento é não mudar mais. É ficar aqui por um longo período. E aí, agora, a gente pode falar, qual cidade você prefere dessas 7? Cara, eu sou muito suspeito. Natal, não é à toa que eu voltei pra cá. Aqui a gente trabalha com a Mas eu vou verdade, te falar, claro. Eu vou te falar, tem 2 que me tocam muita atenção. Natal é a primeira delas, foi onde eu voltei, né, a morar. Mas Belo Horizonte, meu pai e minha mãe são mineiros. E eu tenho família por lá, primos, tios, né? E eu cheguei a comprar um apartamento pra morar lá. Acabou que minha esposa morou mais no apartamento do que eu. Eu acabei saindo de lá, fui pra Goiânia profissionalmente. E ela ficou por lá, né? Mas é uma cidade que eu gosto muito da comida, culinária mineira, né? Está próximo da família, porque um ponto até que eu aprendi nessas viagens, foi algo importante, é que você estar próximo das pessoas que você ama, às vezes é mais importante do que a remuneração. Então, talvez em São Paulo eu tivesse com uma remuneração maior, mas não estaria próximo do meu pai, da minha mãe, né, dos amigos. Então, essa questão de também ter essa qualidade de vida e próximo das pessoas, teve uma época que eu fiz uma conta que para mim é simples. Imagina, se eu encontrava os meus pais uma vez por ano, 10 ou 20 dias por ano, eu fiz, pô, digamos que seja 20 dias por ano. Em 10 anos eu vou encontrar meus pais 200 vezes só? Pô, quero estar um pouquinho mais próximo deles, então... Fez conta mesmo. Acabei falando, não, deixa eu ficar lá o máximo que puder. E aqui eu tô muito bem, graças a Deus minha esposa queria morar na praia também. Uhum. Então, tá todo mundo feliz aí. Mas seus pais moram aqui hoje? Moram aqui. Ah, moram que legal. Que bênção. Legal. Amanda pôde conhecê-los hoje, né? Legal. Muito bom, muito Perto legal. do neto, né? Pois é, perto da Maria Fernanda, minha filha. Minha neta. Legal, Vini. E estamos chegando nos minutos finais, Jobs. Tá chegando na hora que você gosta. Passa rápido, né, cara? Na hora, não porque vai Rapidinho. acabar, a hora das aquelas perguntas. As perguntas boas. Sempre Mais tem perguntas picantes. boas. Tá certo. Vamos lá. Não vamos, mais picantes, não vamos falar de relacionamentos amorosos passados, não. Vai complicar a vida de ninguém, Não não, vamos né? complicar a vida de Tá ninguém, bom. não. Vini, a nossa vida é um filme. Total. Se hoje a gente fizesse um recorte da sua vida, qual seria o episódio mais triste da sua vida? Mais triste foi a perda da minha avó. Então, foi alguém próximo que chegou a morar na minha casa, que esteve ali comigo. E aí, por mais que ela já tivesse uma idade mais avançada, mas era uma pessoa muito querida, né? Então, eu sempre tive muito carinho. Ela chegou, uma época, a morar não só na minha casa, mas dormia no mesmo quarto que eu. Então, eu tinha uma proximidade e um carinho muito grande com ela. E foi dos momentos mais tristes, foi a perda da minha avó. Então, esse é um momento memorável para a parte ruim, mas também me traz muitas recordações boas. Graças a Deus ela viveu um tempo bom aí. Pude aproveitar bastante comida de vó, colo de vó. Coisa boa, né? Comida de Muito vó, bom. cara. É diferente. Cara, sai do trabalho, sai pra casa. Vem aqui, meu filho. Coisa boa. Depois tá a mãe com ciúme. E o episódio mais feliz da sua vida? O mais feliz eu acabei de falar, né? Foi o nascimento da minha filha, sem dúvidas. Sabia, tá vendo? Sem Padrão, dúvidas. padrão. Muda a vida da gente para melhor. Acaba que transforma, né? Querendo ou não, começam responsabilidades novas, mas você ter aquele abraço, aquele sorriso, a criança alegra demais a casa. Né? Graças a Deus ela é saudável, muito feliz, gosta muito de pessoas também.
se conectar, de falar. Daqui a pouco já tá no comercial da corretora. Ela vai seguir o caminho dela, se ela quiser ir para a corretora, se quiser conhecer de outras áreas, as portas estão abertas, mas que ela seja feliz. É o mais importante, ela que foi a maior, a parte mais positiva aí. E é um Realmente a padrão, Maria né, Fernanda. cara? É um padrão, né? Sempre se trata de pessoas, né? Sempre de pessoas. Riqueza, dinheiro, patrimônio, mas no final a jornada mesmo sempre é pessoas, né? Especialmente família também. As respostas é padrão, quase sempre, né? A não ser quando a pessoa não tem filho ou não perdeu ninguém. Aí é outra resposta diferente. Exatamente. Mas é igual, não muda nada. Mas legal. Vini, pra finalizar, deixa seu recado aqui pra essa câmera, pras pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bora. Pessoal, eu queria deixar um recado para vocês, se vocês puderem participar desse podcast sensacional com o Jobson, com o Luiz, né? Foi uma oportunidade única falar um pouquinho aqui de conexão, de algo que eu sempre gostei, algo que sempre fez parte da minha vida e que hoje em dia, profissionalmente, a gente acaba ajudando muitos empresários a poderem se conectar e gerar mais negócios. Então, foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Agradeço, Jobson e Meu Luiz. amigo, esse cara aqui é. Valeu, Vini. Fantástico. Muito obrigado pela você. oportunidade. Espero vocês depois de uma visita lá também. Já a um foi, dos nossos irei cafés da mais manhã. vezes. Com Serão muito certeza. bem-vindos. Inclusive, a comida é muito boa. Lá? Comida boa? Sim. O dia que eu tiver café da manhã eu vou lá, então. Pronto. Jobs, agora pra fechar, você que é youtuber, faz aquela propaganda. Cara, de verdade, Notificação, sininho. esse modelo de podcast que estamos fazendo aqui tem sido um sucesso. A verdade é essa, tem dado muito resultado. E a gente, particularmente, estamos gostando bastante, né? O que, é que você achou? Foi legal, não foi? Muito bom, muito bom. Então, não tem nem corte, cara. A verdade é essa. Não tem nem corte. Só não sei uma vez que A luz acabou. a luz acabou e outra vez que a nossa amiga pediu pra ir no Vai no banheiro. banheiro, é Aí verdade. também tem que ter um corte, né? Então, é um tipo de podcast que a gente tá fazendo que tá dando muito resultado, principalmente em levar conteúdo de qualidade Legal. para você que tá assistindo em casa. Então, o que é que eu vou pedir para você? Você vai pegar esse podcast e vai compartilhar com uma pessoa. Compartilha com qualquer pessoa que você ama aí, manda para essa pessoa. Diz, olha só que podcast legal. Que vão ter outros episódios muito bacanas. Tem um episódio aqui que eu dou uma aula de venda, que é a mesma aula de venda que tá trazendo, que fez com que eu fechasse 365 clientes até o mês de setembro de 2025. 366, cara. Você tá desatualizado. Eu vi o post, seu post. É, porque, na verdade... Uma a por- mais, a meta era Mas sabe por quê? 365, bateu 366, não foi? Sabe por que a meta era 366? Porque é ano Porque bissexto. foi no ano bissexto. Aí era a meta do ano passado que a gente não bateu e devido a um problema familiar, um problema que eu tive com a minha filha, não conseguimos bater, que o capitão tava fora do navio. Mesmo assim, o escritório andou muito bem. Então, você perder um episódio desse, que muitas vezes as pessoas pagariam muito caro para ter informação dessa. Que, na verdade, eu vendo mentoria e consultoria dando essa mesma aula, que eu dei essa aula aqui de vendas. Então, você ter isso aqui de graça aqui, cara, o mínimo que você pode fazer é pegar esse conteúdo, manda para uma pessoa que você gosta. Tenho certeza que vai ajudar você bastante, tá bom? E deixar o Mas- like também, cara. Exatamente. Não pode só mandar, deixar o Deixa likezinho. o like. Não custa nada, né? É de Custa graça. nada, é de graça. É de graça. De Na graça. verdade, você tá só ganhando aqui, ninguém pede, só ganha. né? Exato. Beleza? E até o próximo episódio, né, Luiz? Quer falar alguma coisa? Só queria agradecer a participação do Vini aqui hoje. Com certeza voltaremos com mais outro episódio com ele, porque tem muita coisa aqui para agregar. A gente agradece demais a sua participação aqui hoje. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas e esse é o intuito. A gente conseguir colaborar, transbordar conhecimento, levar tudo que a gente já aprendeu, porque cada um de nós temos a nossa história. E nunca é fácil, mas sempre desafiador. A gente sempre vai passando um dia após o outro. Então, muito obrigado aí pela sua presença, por todo o conhecimento compartilhado. E até a próxima, pessoal. Muito Até a obrigado. próxima. Joia, Luiz. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu! Show!